Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiverem assistindo. E estamos aqui eu, Thiago Ramos, Lívia Ninuma e Aline Almeida, uma das profissionais da contabilidade, onde com esse podcast a gente vai estar desmistificando um pouco a área da contabilidade. E agora eu queria que a nossa convidada se apresentasse um pouco para a gente. Bem, Aline Almeida, 34 anos, profissional de contabilidade há 5 anos. Sou pesquisadora na área de contabilidade tributária, também no setor de contabilidade socioambiental voltado ao agronegócio das famílias amazonenses, que é a nova pesquisa que estou fazendo agora. Me sinto lisonjeada pelo convite, agradeço muito. Eu acho interessante a gente abordar esses assuntos, trazer o profissional para o virtual, trazer os acadêmicos, né? Conhecer um pouco da vida profissional fora do ambiente acadêmico. Eu achei interessante essa entrevista. Muito obrigada. É muito bom essa troca, né? A gente poder ter essa experiência, né? De poder conhecer um pouquinho mais da contabilidade através de um profissional, né? Poder desmistificar um pouquinho. Mas, assim, antes da gente começar, assim, falando ainda um pouquinho sobre contabilidade e você, né? Propriamente dito, a gente vai para aquela pergunta clichê, né? Foi você que escolheu a contabilidade ou a contabilidade que te escolheu, né? Como é que foi isso? Bem, eu acredito que a profissão, a gente nasce com um pouquinho dela já no sangue. Quando eu era aquela criança que acordava cedo no domingo para assistir Pequenas Empresas e Grandes Negócios, né? Globo Rural. Então, sempre fui desenvolvendo muito para essa área. Inclusive, muito antes de ser contadora, eu já havia trabalhado com estética, eu era cabeleireira, fui manicure, depiladora. Então, eu mudei totalmente de área, porque toda vez que eu trabalhava em alguma empresa diferente, algum salão de beleza, eu acabava parando na área administrativa, na área de controle de estoque, na área de controle de clientes. Então, acabei mudando para esse setor involuntariamente, mas dentro do meu subconsciente já vinha trazendo isso desde a infância. Já era uma vontade de trabalhar com contabilidade, porque eu já fazia isso brincando quando era criança. A contabilidade acabou puxando, né? Puxou, Sim. escolheu ela. A contabilidade me escolheu, exatamente. Teve uma grande inspiração, assim, pra você, pra dar um início, um embalo também, porque ela tava ali puxando, com certeza, tá? Não tinha pra onde correr. Sim, meu pai é um grande administrador. Antes de eu ser administrador de empresas, né, de recursos humanos, ele é um grande administrador como pai também. E dentro da nossa família, na nossa casa, a gente já tinha aquela coisa, aquela influência dele, principalmente quando ele estava no ambiente de trabalho, quando ele chegava, ele queria saber como que estava o dólar, ele queria saber como que estava a taxa de juros. Então, eu e meus irmãos, nós acompanhávamos o jornal, né, diário, para dar essas notícias para ele. Então, ele foi um grande influenciador. Depois dele, os meus professores que são fantásticos. Eu estudei um período numa escola, numa universidade privada, e uma grande professora também me influenciou muito no setor privado. Fora ela, os professores da academia pública também, que foram grandes influenciadores pelo currículo, pela postura como profissionais, pelo conhecimento também. Entendi. Então, ainda teve essa troca um pouquinho de faculdade, de área, né, também no meio. A gente vai pegando. É que a gente também ouviu muito dizer que muita gente da contabilidade ali que está estudando, muitas vezes está ali, mas foi colocado ali por um pai ou por influência de um amigo e não necessariamente porque gosta. E é muito bom saber que, tipo, de ti veio algo que tu gosta muito, né, disso. Então, é bom ver que já é uma paixão, né, e tudo mais quanto a isso. Bom, sobre isso, quando você estava lá, você estudou, acho que, diversas áreas, né? E como você falou, você gosta muito da área tributária, né? Você estudou muito mais focado nisso. Mas, assim, quais são os outros ramos que tem, né? Quais são as outras áreas? Nossa, a área da contabilidade tributária, ela é fascinante. Mesmo porque muita coisa do nosso dia a dia, todo o nosso consumo tem tributo, né? Quando eu entrei na área de direito tributário dentro da faculdade e na disciplina de contabilidade tributária, para mim aquilo ali foi fantástico. Dentro do escritório, né, na experiência profissional, eu já trabalhava no setor contábil, mas eu paquerava o setor fiscal porque eu ficava, nossa, aquilo é muito bacana, como que tributa isso, como que é o cálculo disso, qual é a base de cálculo disso. Então, eu ficava muito curiosa, então eu acabei pesquisando mais para essa área. No fim da faculdade, já conhecendo a contabilidade socioambiental, me encantou muito também.
mesmo porque eu passei a trabalhar com agricultores, né, da agricultura familiar das cidades adjacentes de Manaus. E nesse processo, eu passei a acompanhar essas pessoas e fiz algumas palestras, ajudei a conhecer como que elas faziam a captação de recursos, né? Como que fazia a captação de matéria-prima, como que fazia a captação de recursos para comprar material, ferramentas para o trabalho no agronegócio aqui das famílias amazonenses. E é muito bonito, e agora eu estou iniciando a pesquisa nessa área também. E essa parte dessa captação, né, de contabilidade socioambiental, né, que você falou, é algo novo, assim, eu nunca tinha ouvido falar, não sei se o Thiago também, mas, então, você cuidava exatamente do quê, assim, para essas famílias, né, como é que funcionava isso um pouco? Certo. Muitas famílias do agronegócio familiar não têm acesso às informações, né, sobre como tomar esses recursos, como que o governo pode ajudá-las a adquirir esses recursos. Então, a contabilidade socioambiental, ela vem para ajudar as pessoas a trabalhar dentro de um ambiente sustentável, né? Uma empresa que não vai degradar o meio ambiente, uma empresa que ela vai devolver aqueles recursos naturais para o meio ambiente também. Então, quando a empresa ela é sustentável, ela consegue abranger além do meio ambiente, ela consegue abranger a parte social, as famílias que precisam de apoio social, as famílias ao redor daquela empresa, ao redor daquela unidade, né, socioeconômica. Então, esse processo de conhecer, de informar, de reconhecer esses recursos, eles têm pouco acesso. Até porque em muitas unidades a gente vê a falta de internet, a falta de acesso à comunicação, interação com esses meios. Esse seria a grande parte dos desafios que vocês teriam, né? Na área, assim, desafios contábeis, vocês teriam alguns desafios maiores do que meio que desafios externos? Bem, em relação a isso, com certeza é um grande desafio, porque a contabilidade socioambiental, as pessoas às vezes associam apenas grandes empresas. Sim. Que vão fazer uma estação de tratamento de água, ou que vai fazer um reflorestamento de uma área devastada, né? Mas, assim, a gente precisa trazer isso para o nosso ambiente acadêmico também, para o nosso ambiente familiar. Então, muitas vezes as pessoas elas não têm aquela ideia de construir algo que será autossustentável, né? Por exemplo, lidei muito com famílias que precisavam de um espaço para plantar, e para ter aquele espaço ou desmatava ou queimava. Então, a gente passando na estrada, eu cheguei a ver muita gente queimando para fazer pasto, para fazer área de plantio. E aquela área de plantio, às vezes, ficava totalmente sem uso depois. Muita gente desistia do trabalho no agronegócio e acabava migrando para outros lugares. E a gente lidar com muitos sítios, né? Muitas fazendas abandonadas nas estradas aqui no perímetro de Manaus mesmo, muito próximo da cidade. Então, como essas pessoas não têm esse acesso a todas essas informações, acaba sendo um empecilho para o nosso trabalho também. Até porque elas até desconhecem que elas precisam ter esse trabalho de uma contadora, de um contador para indicá-los qual é a melhor forma de conseguir esses recursos, de manter aquele trabalho contínuo. Sim, exatamente. Eu fiquei, assim, surpresa, né? Porque ainda não tinha ouvido falar. Também não, né? É algo novo. Mas, assim, eu acho que já mudando, assim, um pouquinho para a área financeira também, fiscal, né? Tributária que você trabalha. Essa parte aí, quais são os desafios também que você enfrenta? Porque eu acredito que são desafios totalmente diferentes, né? Então, áreas totalmente diferentes ali. E aí, quais são esses desafios, assim, que você já enfrentou, que você enfrenta? Certo. Acredito que a área tributária ela não tem tantos desafios porque ela é muito, como pode dizer assim, é uma parte quase exata da contabilidade, né? Então, você tem aquela base de cálculos fixa, aquela tabela de cálculos fixa. Então, dependendo do seu faturamento, você pode ter uma tributação maior em um período ou menor em outro período. Por exemplo, tem muita gente que acredita que o Simples Nacional, que por ser uma tributação simplificada, ela é melhor que uma tributação baseada no lucro presumido. Só que, assim, eu publiquei uma pesquisa sobre isso, né? Que foi um estudo de caso. Uma empresa que era do Simples Nacional, era optante pelo Simples Nacional, tinha uma tributação perto do teto e
ela migrou para o lucro presumido. Por pagar outras situações que não pagava anteriormente, o sócio da empresa acreditava que ele estava pagando muito além do que ele pagava. Mas, na verdade, não. Ele teve um lucro. Ele teve um benefício de gastar menos com a tributação. Então, às vezes, isso depende muito de como é o faturamento da empresa, como que oscila esse cálculo da tributação em relação ao faturamento, né? Em algum período, você pode faturar mais e pagar menos tributo, dependendo do seu planejamento tributário. Pode dar um leve conceito de cada um deles? Só pra gente... O que seria o Simples Nacional e o que seria mais ou menos o lucro... Certo. Presumido. O Simples Nacional, como o próprio nome diz, ele é uma tributação baseada, assim... É mais simplificada, de fato, né? A base de cálculo é menor, geralmente é mais voltada para microempreendedores, né? Os MEIs, ou para pequenas empresas. Então, se você, por exemplo, o faturamento máximo para pessoas que são optantes, né, pessoas jurídicas que são optantes pelo Simples Nacional, é de 3.600.000 anual. Se você ultrapassar isso, o máximo que você pode atingir é 4.800.000 reais. Se você passar disso, você desenquadra, você não é mais Simples Nacional, você passa a ser optante pelo lucro presumido, né, compulsoriamente, né? Só que, assim, se você tem um faturamento de lucro presumido, a tributação é diferente, obviamente. Você tem a contribuição patronal, que aumenta ou diminui, dependendo da quantidade de funcionários que você tem. No lucro presumido tem uma outra particularidade, é o acréscimo de 10%. Né? Você tem o seu imposto de renda tributado em 15%. Mas, por ser presumido, presume-se que você terá um faturamento maior, então é acrescido o valor de 10%. E você paga aquele tributo trimestralmente. No final do ano, se você pagou além do que você deveria pagar, isso é restituído, é recuperado também, entendeu? É mais ou menos assim que funciona a tributação de lucro presumido e Simples Nacional. No final, às vezes, você acaba tendo lucro, né? Com essa devolução aí, se você teve um valor a mais e tudo mais. Nesse caso, é bem dependente do como você tem essa forma de pagamento do seu tributo, né? Sim. Se você paga adiantado, é como se fosse um pagamento adiantado, né? Você tem que pagar o imposto de renda no final do período, né? Quando você vai fazer o IR. Só que se você pagou durante todo o ano, você pagou adiantado, né? Aí eles têm aquela restituição, né? Aquela devolução. Isso. São os impostos a restituir, recuperar. Interessante. E aí dentro disso tudo, assim, né? Sei que você estudou bastante, né? Já tem 5 anos aí de experiência na área, mas a gente acaba não nascendo sabendo tudo, né? E assim, quais foram as habilidades que você precisou desenvolver nesse meio tempo para conseguir lidar com tudo isso, né? Para conseguir absorver também tudo isso e saber como aplicar, né? Certo. Eu entrei na faculdade ansiosa, porque assim, eu nem esperava iniciar a faculdade, né, de curso superior. Eu passei no Enem de surpresa, eu estava bem nervosa, bem ansiosa, e eu tinha escolhido 2 cursos, eu tinha passado em 2 cursos. Como eu entrei com toda essa, assim, meu Deus, eu vou começar o curso superior, nossa senhora, meu Deus, é tudo novo. Aí eu iniciei num momento bem, bem difícil, foi um divisor de águas na minha vida. Eu estava desempregada, eu tinha acabado de sair do salão de beleza por causa de problemas na coluna, então eu estava iniciando algo novo, eu tinha que procurar um trabalho naquela área. Mas, assim, quando chegou nesse momento, o meu empecilho maior era a timidez. Eu oscilo muito. Em algum momento eu sou uma mulher muito tímida, em outro momento eu sou uma mulher muito extrovertida. E como eu oscilava muito nessa questão, em alguns momentos, dentro do ambiente de trabalho, eu tinha vergonha de me expor demais, sendo extrovertida demais, né? Eu acabava me fechando. A comunicação no ambiente de trabalho, ela acaba sendo um pouco complicada em relação a isso, porque você precisa falar com o chefe, você precisa falar com um colega de trabalho para passar informações ou tomar informações. E eu tive que falar. Eu sempre trabalhei muito calada e acabei tendo que falar. Então, a minha comunicação foi melhorada nesse período, sim. Em 5 anos melhorou bastante.
Inclusive, em outro momento estaria gaguejando muito. Agora eu já consigo falar. Inclusive, na faculdade, houve uma situação que era as participações em gincana. E como eu era a que mais falava, cantava, etc., então eu fazia tudo. E isso acabou me deixando mais extrovertida e podendo me comunicar melhor também. Outra questão também foi a proatividade. Por ser muito calada, eu acabava não expondo situações que eu poderia melhorar meu ambiente de trabalho. E depois de um tempo, eu acabei metendo a mãozinha assim, ei, bora fazer isso, bora melhorar isso aqui, porque eu já vim num ambiente de trabalho digital. A contabilidade digital, ela veio assim, avassaladora, melhorando muito, né, otimizando o nosso serviço, que antigamente era manual, né, cheguei a trabalhar manualmente. Então, quando eu cheguei, já vim abrindo a porta assim com o digital, preciso melhorar as coisas aqui, vamos mudar esse negócio. Então, comecei a trabalhar muito com planilhas, importação. Antes, um trabalho que durava meses, passou a durar semanas, às vezes dias, né? Então, eu procurei trabalhar dessa forma, sempre diminuindo o meu tempo de trabalho, porque é muito maçante, né? Trabalho repetitivo, contabilidade é repetitiva. Então, eu aproveitei esse momento para trazer coisas novas e aproveitar a contabilidade digital para introduzir novos métodos. Olha aí, a tecnologia ela ajudando e não substituindo um funcionário, otimizando, não é? né? Otimizando o serviço, né? Exatamente. Aí a gente também tem agora um ponto do contador também. Um ponto onde as pessoas geralmente estão associando contabilidade só a imposto, ou a IR, que é o imposto, ou a MEI. Aí a gente fica com a pergunta, além disso, o que os contadores no dia a dia eles mais tendem a fazer? Nossa. Bem, hoje, o trabalho que nós fazemos manual já podemos fazer importado. Diretamente dos extratos bancários, já conseguimos trazer para o sistema, né? Que é algo também que eu acho maravilhoso. Coisas assim, um trabalho diário, eu faço em minutos, fazendo transferência e apenas classificando contas. O trabalho contábil, ele, além de repetitivo, né? Ele tem um calendário bem específico. Sim. Porque, por exemplo, no dia 20... Se eu tenho uma empresa que é optante pelo Simples Nacional, no dia 20 ela paga o Simples Nacional. Igualmente, quando chega no período da semana de pagamento de salários, você tem que pagar o FGTS, o INSS. Então, a gente está fazendo esses cálculos o tempo todo, né? Por exemplo, um funcionário saiu no dia 15 da empresa. Então, tem que calcular aqueles dias trabalhados dele, se ele faltou, quantas horas ele trabalhou. Então, o trabalho de departamento pessoal é um terror. Eu gosto muito de contabilidade, do trabalho do fiscal. Eu acredito que quem trabalha no departamento pessoal vai direto para o céu mesmo. Porque é algo que eu realmente não me identifiquei no setor contábil, né? Mas é um trabalho bonito também. E quem se dedica são pessoas maravilhosas que eu trabalhei também. E esse trabalho de departamento pessoal, o repetitivo já vou até tirar do meu dicionário aqui. Porque, assim, você está fazendo esses cálculos diariamente, né? Você faz esses cálculos diariamente. E você tem as obrigações ainda. Você tem que declarar aqueles pagamentos. Como assim você pagou X no dia tal? Quantos funcionários você tem? Você tem certeza do que é isso? Então, você tem DCTF, você tem o SPED, que é a escrituração pública. Perdão, até esqueci a sigla, é tanta sigla. Mas, assim, são mensais as obrigações, e são tantas siglas, são tantas particularidades, que não dá para dizer assim, que o contador se resume a uma pessoa que cuida de MEI ou faz IR. Geralmente as pessoas associam isso mesmo. Tem gente que está esperando você formar para fazer um IR a R$50, né? Dá licença. Então, são as piadas que a gente ouve por aí. É desse jeito. Inclusive, nesse processo de conhecer novos contadores, a gente sempre vê esse tipo de meme hoje, né? Ah, você está se formando para fazer IR, já dá para fazer meu IR R$50. Então, sempre... Só imposto. As pessoas sempre associam realmente ao imposto de renda, mas são muitos trabalhos, assim, minuciosos. Além das contribuições em cima da folha de pagamento, tem o FGTS também, né? O INSS, as tributações em cima da renda, né? As tributações em cima da venda, em cima da compra. Então,
todos os dias é um trabalho, assim, escalado, entendeu? Você escolhe o que vai fazer naquele momento X, aí daqui a pouco tem outra coisa para fazer, porque não se resume mais só a contabilizar débito e crédito, entendeu? É um pouco mais complexo que isso, mas não deixa de ser bonito, né? Não deixa de ser uma coisa gostosa para quem gosta, como eu. É aquela coisa, né? Mas que nem eu tenho um amigo meu que ele tinha até esquecido, mas ele é formado em contabilidade também. Mas ele, toda vez que chega a época do IR, mano, o que não falta é gente ligando, mandando mensagem pra ele pra fazer IR, sabe? Acho que é muito procurado. Mas hoje em dia também tem muita gente que acaba não procurando mais contador pra fazer o IR, né? Porque muitos já conseguem fazer por si só, né? Hoje o próprio governo já disponibiliza ali a facilidade de se fazer o IR. Mas assim, como é que a gente sabe que hoje não é tão complexo, né? Mas ainda assim tem as suas dificuldades, né? Acaba passando aí, tem muita gente que acaba passando na malha fina por um erro que não teve uma ajuda de um contador. Mas além disso, tem a parte do IR, do imposto de renda para a empresa, certo? Tipo, e como é que funciona isso? É mais complexo, é menos complexo, né? Eu acredito, na minha opinião, né, que já trabalhei com isso, parece até mais fácil para mim. Eu achei bem parecido, né? Durante o processo que trabalhei com empresas, sempre achei bem parecido. Você coloca lá sua renda, seu rendimento, e o próprio sistema faz o cálculo, mas você tem que colocar as particularidades da sua empresa. Qual é o tipo de tributação, qual é o planejamento tributário, né? Qual é a faixa de rendimento, qual é o seu CNAE. São vários, fator R que é calculado em cima da massa de salários que você paga. Entendeu? E não é qualquer empresa que paga o fator R. Se você paga o fator R, por exemplo, você paga o fator R se você tiver enquadrado dentro de uma faixa da tabela, do anexo 3, entendeu? São várias situações, assim, minuciosas, que se você errar, você não consegue fazer sozinho. Você precisa de um contador. Se você errar, você pode pagar mais e às vezes tem situações, né, que pagar mais para restituir depois é um pouco mais complicado. Você tem que fazer um novo cálculo, às vezes paga multa se entrega atrasado, entendeu? Então, como eu disse, tem um calendáriozinho lá para dizer que dia 15 você tem que fazer aquilo. E o contador tem que estar com aquilo pronto naquele dia X para entregar aquilo pro funcionário dele, pro cliente dele pagar. Senão, se passa disso, já tem multa, aí tem que fazer um recálculo novamente, entendeu? Então, todas essas questões de tributação, né, sobre a folha, sobre o rendimento, sobre as operações em si, você tem que estar de olho sempre nesse calendário. Agora, voltando um pouco a essa questão, destacando também essa questão dos dias de pagamento. O dia que a empresa define o pagamento para os funcionários também define o tipo de empresa que ela é? Não, isso é bem relativo, porque uma empresa ela pode optar por pagar o funcionário em 30 dias ou de 15 em 15 dias, entendeu? Isso depende muito da opção das empresas mesmo. Aí o próprio departamento pessoal vai falar o que é mais razoável para ele, o que é mais aceitável. Então não influencia nos dois tipos que existem? Não influencia. Compreendi. Essa questão dos tributos e tudo mais, né, do imposto de renda ali, varia muito. E eu acho que, assim, na hora que a gente tá juntando as coisas para fazer o imposto, vocês também tem que estar o tempo todo ali cutucando o profissional, né? Tipo, a empresa para mandar as documentações, né? Tudo que vocês precisam é daquilo que vocês ainda não têm, que falta juntar ali do final do ano, né? Também a empresa, eu não sei se entra, mas a empresa também faz balanço patrimonial, né? E aí eu sei mais ou menos assim que tem um tempo, frequência que eles fazem, mas isso daí também entra pro imposto de renda e precisa estar em dia, né? Sim. Na verdade, o balanço patrimonial em si, ele não vai para o imposto de renda, né? O que vai, de fato, é o que você arrecadou naquele período. Só que você tem que também colocar, no caso, se você adquiriu um bem novo, né? No caso, está dando uma entrada na empresa, aquele bem tem que ser posto em imposto de renda, né? Tanto na declaração da pessoa física quanto da jurídica. O bem, ele tem que entrar na declaração,
não só os valores auferidos. E outra questão, hoje, assim, o balanço, ele é muito mais fácil de fazer. No caso, como o sistema, ele facilita a nossa vida, né, já ajuda a otimizar esse trabalho, hoje você consegue fechar um balanço, dependendo da movimentação, em 1 dia, 2 dias. Se for uma empresa de grande movimentação, até meses, poucos meses, assim, não demora tanto tempo mais não. Mesmo porque hoje tem essa questão da importação de movimentação bancária, você, no caso, trabalha basicamente fazendo as classificações. Porque você tem que identificar também, não adianta você ver uma movimentação bancária e pensar, isso aqui entrou um dinheiro aí, alguém me transferiu. Você tem que identificar. Então, inclusive, geralmente é um empecilho que a gente sempre encontra, né? Algum tipo de erro mínimo desse, alguém que não consegue classificar, não sabe o que foi aquele gasto, aí demora um pouquinho para identificar, não sabe se foi uma nota que foi de uma mercadoria que foi vendida, enfim. Mas, assim, são questões que não impedem o trabalho contábil de acontecer, né? Porque você pode estar entrando em contato com aquele cliente, olha, você precisa identificar tal nota, tal valor que entrou, entendeu? Então, hoje é bem facilitado em relação a isso também. É quase mínimo encontrar erros hoje, é bem difícil. Quando acontece, são geralmente erros de digitação ou algo que foi classificado de forma errada, assim, e não intencional. É bem complicado mesmo. A parte mais complicada mesmo era, inclusive, conseguir que o cliente entregasse o documento no momento hábil, né? Mas hoje em dia também até isso é mais rápido. Às vezes o cliente fecha um mês, fecha o período, já está entregando para você o extrato, então está tudo maravilhoso. Assim, quando é assim, né? Tudo perfeito. Então os trabalhos saem bem mais rápido. Agora quando chega aquele cliente lá, que ele é meio cabeça dura, não quer pagar imposto, quer que dê um jeitinho. Acontece sim, né? Claro que as pessoas, elas querem ter a vida delas facilitada também, né? Só que assim, o contador, a gente tá sempre instruindo ao cliente a agir da forma certa. Porque antigamente isso vinha muito para cima do contador. O contador é o mentiroso da história. O contador tá ajudando a fazer alguma fraude. E não é bem assim. Porque assim, é o cliente que às vezes determina o que tá entregando pra gente. Se tá faltando alguma coisa, às vezes a gente identifica. Geralmente, quando a gente tem todo acesso à documentação, a extratos e tal, a gente consegue identificar. Mas se é uma movimentação de caixa, por exemplo, em dinheiro vivo, a gente não consegue identificar, aí já é o cliente que está agindo de má fé com a gente, não é culpa do contador. Como já aconteceu muito de ouvir, desde que eu entrei na faculdade, tu vai ajudar muito a fraudar, né? Vai ajudar muito a fazer... Vai fazer besteira nas empresas. Passar por baixo dos panos. Exatamente. Então, a gente ouve muito isso, mas não é dessa forma. Mesmo porque é algo que a gente aprende desde o início da faculdade, né? Porque é um princípio contábil, ter as informações os mais claras e mais ser transparentes, possíveis, né? Isso, exatamente. Eu acho que interessante, sim, é que, por exemplo, tem muita essa questão, e a gente até tinha pensado em perguntar mesmo nessa questão das fraudes, porque tem muitos, e assim, você já conseguiu, de alguma forma, assim, ajudar a combater algum tipo de fraude em algum local, ou então averigou, né, realmente encontrou, né, a prevenir, talvez? Nossa, eu sempre tive um trabalho muito minucioso, eu sempre gostei de identificar tudo que eu estava classificando. Então, de certa forma, eu contribuí, mesmo porque eu sempre indicava que aquela pessoa que fazia aquele tipo de trabalho, eu sempre explicava, olha, você vai fazer a classificação assim, vai colocar o número da nota e tal. Então, eram geralmente coisas assim, não tão grandes, eram coisas assim mais irrisórias, né, menores. Então, não lidei ainda com fraude, não lidei com irregularidades, mas, assim, esses pequenos erros eu consegui ajudar muita gente a corrigir. Porque, às vezes, o próprio cliente, né, o próprio empresa que ele contratou, o dono, né, às vezes não é ele que faz a fraude ou que tem o desvio de dinheiro, na verdade, às vezes acontece dos próprios funcionários, Vamos considerar uma empresa terceirizada também. Exatamente, então, às vezes esse trabalho, né, do contador é importante para poder ir ali, se tem esse trabalho minucioso, né, de detalhar. Sim, eu sempre tive esse cuidado de detalhar meu trabalho, porque
como eu falei, a costa larga é do contador, né? A minha costa é larga. Só que assim, a gente tem que ter essa noção também e essa interação com o sócio que a gente está trabalhando, com o nosso cliente, porque às vezes o cliente ele faz isso sem noção do que ele está fazendo. Inclusive, é uma coisa muito comum em empresas pequenas ou com MEIs, você vê a movimentação dele ter a compra de uma pulseirinha de ouro, né, para a filhinha do fulano, ou ter uma compra de, vamos jantar no restaurante X hoje, agora a gente vai pagar com o dinheiro da empresa, com o dinheiro da empresa, e tá tudo bem. Mas não, as pessoas têm esse hábito realmente, inclusive a gente vê isso não só com o mês, né? Você vê muita retirada de sócio durante um certo período, porque às vezes ele não consegue se manter com o que ele recebe, né? E acaba gastando dinheiro fazendo movimentações dentro da conta da empresa. Isso, às vezes, não é intencional também, né? A gente não pode considerar que tudo é uma irregularidade porque o cara, não, hoje eu vou pegar o dinheiro da empresa, vou fazer uma festa, vou fazer uma besteirinha, né? Não é todo mundo que tem esse controle financeiro. Isso, assim. Exatamente. Às vezes é uma falta realmente de controle e o contador, às vezes, tem que lidar com esse tipo de trabalho também, de ter que, você precisa controlar um pouquinho aí o seu almoço lá no restaurante X. Dá para comprar pulseirinha de ouro na sua conta, no seu cash, entendeu? Então, o contador ele também tem esse papel, né, dentro do trabalho dele da empresa, com as empresas. E é um trabalho bonito, porque eu acho legal você também ter essa interação com o sócio e fazer ele perceber que ele precisa ter um controle dele também, que muitas vezes não tem, né? Tem sócio que faz retirada mensal bem alta, aí depois, poxa, não acredito que eu gastei tudo isso. Aí daqui a pouco tem que ir lá, repor para a empresa, porque o dinheiro da empresa é da empresa, o dinheiro do sócio é do sócio, não se mistura. Cada um é uma entidade, né? Cada um é uma pessoa. Por exemplo, eu tenho uma empresa, meu nome é Aline, a minha empresa X, empresa Y, ela tem o dinheiro dela, é uma outra pessoa. Por isso que nós chamamos de pessoa jurídica, porque é uma outra pessoa. Então, o dinheiro que eu aplico ali, o capital daquela empresa não é meu, é dela. Então, muitas pessoas que montam uma empresa, que abrem uma empresa, e geralmente empresas menores têm esse tipo de comportamento, de misturar contas pessoais com contas da empresa. É bem habitual mesmo, mas só que assim, não vejo como algo mal intencionado. Geralmente é uma coisa assim mesmo, da falta desse entendimento de dinheiro dela, dinheiro meu. Se tem dinheiro, dá pra comprar, comprar. Exatamente. A educação financeira, né, que às vezes a gente chega, que falta isso às vezes na base, né, da sociedade ter a educação financeira, né, pra gente saber lidar com o dinheiro. Sim, inclusive é algo que eu concordo plenamente, é de termos a educação financeira no ensino de base. São situações que a pessoa tem que aprender desde criança mesmo, controle do que vai comprar, controle do que vai fazer com o próprio dinheiro, o que vai adquirir, o que você vai planejar a curto, longo prazo. Então, isso são situações que são inteligentes e interessantes fazer desde a infância mesmo. Verdade. E muitas das vezes alguém, digamos assim, alguém que sai do ensino médio quer ser empreendedor, tem toda a vocação, porém não tem aquele conhecimento básico. E quando vai abrir essa empresa, esquece de contratar um contador, que as pessoas falam, não, tu só vai pagar imposto, só é para isso, vai só te dar prejuízo, vai abrir, vai à falência, não consegue e não entende por quê. E quando vai buscar conhecimento, entende que teria que ter começado com o contador, Sim. Teria que ter revisto como é que ele ia montar toda a empresa dele. Sim. Isso. E, inclusive, é um mito que eu tenho ouvido muito em relação a esse tipo de situações com microempreendedores. Eles realmente acreditam que não precisam pagar tudo o tempo todo, ou não precisam fazer um controle de caixa, ou não precisam ter o controle do que está comprando. Tem minha pessoas empresa que é realmente pensam pequena, dessa não forma. preciso. E às vezes, a gente acaba lidando dentro do escritório, a gente encontra MEIs em situações bem, assim, alarmantes. E acaba fechando as portas, mas com muitas multas, com muitos tributos a pagar. Por quê? Porque não teve esse controle durante a abertura da empresa. E muita gente acredita também que abrir MEI é só ir lá, vai lá no portal, abrir o MEI, opa, tem uma empresa, tem um CNPJ. Mas não é bem assim. Às vezes ele não tem compreensão de que ele tem que fazer aquela declaração mensal do MEI,
né? Ou fazer a declaração anual do MEI. E não tem noção disso. Mas aí tem uma empresa, tem CNPJ dele. E tá tudo lindo. Mas tá ali, devendo horrores pra Tem Receita a planilha Federal. dele. Não, esse é o meu líquido, esse daqui é despesa. Pronto. Exato. Acontece muito, é muito, muito comum isso mesmo. E inclusive, é uma situação que causa mortalidade de MEIs em massa. Você vê tanto MEI abrindo quanto o MEI fechando o tempo todo. E tem gente que nem fecha MEI. Às vezes, simplesmente, não tem mais empresa, e deixa lá. Não dá a baixa da empresa. Não tem orientação de um contador. Né? Mas continua tributando, Mas continua então. tributando mesmo. Olha, outro detalhe aí, ó. Depois, quando vai ver, tá com Tá tudo tudo bloqueado. Sim, sim. Tem que procurar. Acontece mesmo. Acontece demais. Isso aí é muito comum. Muito comum. Já lidei com muitas empresas MEI, muita empresa MEI, que teve que fazer novo planejamento para fazer pagamento só de dívidas com a União. Entendeu? Nossa. Bem complicado. Não dava pra comprar correntinha de ouro mais. Não dava mais pra comprar. Sim. Eu não sabia que depois que, tipo, se eu deixasse aberta lá, Sim. poderia continuar, mesmo não tendo mais circulação ali, né? Não, porque presume-se que você tá com a empresa aberta. Se você não deu baixa, ela tá como ativa o tempo todo ali. Você tá fazendo movimentação, você tá recebendo na sua conta. Hoje, o governo já consegue entrelaçar, já consegue descobrir pela sua movimentação de conta pessoal, se você teve uma movimentação no seu MEI. Né? Então, hoje não dá mais para você fugir dessa tributação e nem acreditar que você não vai pagar nada. Porque, assim, você tem essas informações hoje, né? São muito mais abertas do que no início. Antigamente, as pessoas iam em qualquer né, casa de internet, abriam um MEI e pronto, tem um CNPJ, e as pessoas acreditavam que era somente aquilo ali. E já lidei com muita gente que não tinha controle nenhum de qualquer coisa. Né? Inclusive, essa situação de multas, conheci pessoas que tinham dívidas de anos, que abriu o MEI, por exemplo, lá em 2010, 2012, e estava correndo. Porque mesmo quando não tem movimento, tem que declarar que não tem movimento. Isso. Aí você fazendo a declaração que não tem movimentação, aí a Receita Federal ela não te multa, né? Não, você tem que fazer essa declaração mensal. E a maioria das pessoas não sabem disso. Principalmente quem abriu sozinho o MEI, né? Então tem muita gente endividada agora que também não sabe. Tem muita gente endividada. Descobrindo agora, nesse sabe porque tem tanta dívida. Isso. Então vá lá, pesquise, verifique se o seu MEI está com declarações em dia, não deixe passar, não deixe... você pode até perder o seu MEI, um MEI que você quer futuramente, né? Porque você não fez declarações e ficou só se acumulando dívidas. Então, vá lá, se regularize com Receita, se regularize com a União, deixa tudo certinho. É só uma declaração, só para dizer, não estou movimentando nada. Isso. Procure a Aline, contadora. Exatamente, procure o contador. Isso. Sempre vou indicar, hoje, assim, desde que não me procure, né? Eu penso que o sol brilha para todos. Eu não tenho concorrentes, eu tenho colegas de trabalho, nós colaboramos uns com os outros, né? Aprendi muito com meus amigos de trabalho, sou grata a todos eles. E a gente tem que pensar dessa forma mesmo, tem espaço para todo mundo trabalhar. Só que aí a gente tem que ter essa noção também, inclusive divulgar mais, que o MEI ele precisa dessa assessoria contábil. A maioria deles não sabe. E tem gente que abre um MEI com um contador, mas não volta com o contador. Porque às vezes ele não sabe que ele tem que voltar lá e aí, por favor, faz minha declaração. Achar que é só não abrir minha conta, abriu beleza, o MEI, tchau. tá tudo beleza. E me explicou e tal. E é assim, fica com isso, vou né? criar minha planilhazinha aqui. Sim, é desse jeitinho. Mas e até as MEIs tem que fazer se tem um funcionário ali, tem que fazer todo o pagamento de impostos, FGTS, INSS. Tem que estar ali, tem que fazer o razonete, balanço patrimonial, né? Acaba se envolvendo em tudo isso. Mas, assim, é interessante que a gente acaba achando que não. Hoje, o IR antes precisava muito mais de um contador, hoje consegue fazer sozinho, mas a gente ainda indica, né, muito que faça com o contador.
Porque ele tem um conhecimento ali, ele tá ali trabalhando com aquilo, né? E a MEI, hoje, a gente achava que era só abrir, vamos abrir aqui, porque facilita, né? Existe essa facilidade da era digital, mas não, a gente precisa de um contador, né? E no meio de tudo isso, sim, da parte tributária, da parte de contabilidade socioambiental, né? E das MEIs próprias, né? Todas essas áreas, né? De auditoria também e tudo mais. Qual foi uma experiência, assim, ou se você já teve muitas experiências gratificantes, qual foi, assim, que te impactou mais, né? Em qual área, assim? Olha, realmente, já trabalhei com empresas até médio porte, que tinham uma arrecadação muito boa, mas trabalhar com os MEIs e dar esse suporte, geralmente é algo que é gratificante para mim, porque eu vejo que as pessoas, elas conseguem compreender o que está acontecendo, né? E é como abrir uma empresa com os olhos fechados e não saber o que está acontecendo. Então, para mim, trabalhar com o MEI também foi muito importante. É muito gratificante ter essas lembranças de que eu ajudei muita gente a saber que nem sabia que tinha dívida, né? Então, trabalhar com o MEI sempre foi muito gratificante mesmo. Outra situação é quando, situações de trabalho, eu descobri alguma coisa assim que tava por descobrir, né? Um livro caixa que estava com páginas ocultas, né? Situações bem assim, pequenas, só que depois o cliente precisava, não sabia que precisava, e eu tinha que ficar pedindo: ei, você se lembra que você está me devendo o livro caixa do mês tal? Aí o cliente ia lá, procurava, aí se tinha nota, eu sempre explicava. E isso para mim também foi muito gostoso de fazer, porque a gente hoje encontra muita gente trabalhando nesse setor financeiro que não sabe fazer classificação, né? Às vezes não compreende que a classificação é importante para o trabalho do contador, né? Não tem essa compreensão. Então, às vezes vem uma dívida, um pagamento do sócio, né? No caso, um pagamento do sócio que é classificado como uma despesa da empresa, ou uma despesa da empresa que é pagamento do sócio. Isso acontece muito, e é aquela situação que eu falei, às vezes não é algo intencional, às vezes é algo que veio, poxa, o sócio abasteceu o carro para ir na empresa X. Se ele foi fazer um trabalho para a empresa, é uma despesa da empresa. Que é a falta de informação ali, né? De troca. Exato. Então, às vezes, essa falta de informação... Inclusive, tem muito sócio de empresa... Ai, meu Deus! Que eles fazem, assim... por exemplo, eles fazem despesas da empresa mesmo. Eles fazem pagamento dessas despesas, né? Compram, adquirem as coisas para a empresa. Só que, às vezes, depois chega na empresa, olha, tem isso daqui, comprei isso daqui. E, às vezes, não vem dizer o que é, se é uma despesa, se você comprou um materialzinho. Não tem nota, é um ticketzinho, né? Um recibozinho. Um recibo. E assim, muitas vezes é uma coisa que é para a empresa e fica subentendido que é algo uma retirada para o sócio. Então, isso acontece demais também. Mas, assim, a gente entende que não é algo intencional, né? Que não é algo que, assim, poxa, o meu chefe escolheu hoje o dia para fazer uma besteirinha na empresa. Não é. Realmente é uma falta de comunicação ou de saber como classificar uma conta X e tal. Assim. Então, até a venda de algum objeto dentro da empresa também tem que ser notificado. Assim, tanto com empresa quanto pessoa física. Sim, sim. Eu sempre indico que a pessoa que trabalha no financeiro, tanto nas entradas, saídas, etc., que sempre trabalhe com a identificação e, de preferência, com um recibo, né? Se não tiver uma venda com a nota fiscal, mas nunca deixar de identificar aquela transação, aquela movimentação, né? Tanto de entrada quanto de saída. Porque na hora de fazer uma contabilidade, já aconteceu assim de 1 centavo fazer muita diferença depois. Porque você tem 1 centavo de uma compra X, 1 centavo tal. São várias retiradas que você não está identificando, né? Então, outra situação também é de taxas de cartão. Já tive que fazer contabilidade que simplesmente tinha lá uma venda com cartão, venda de cartão. Aí eu fiquei observando, mas cadê as taxas dessas vendas? E fui fazer um relatório, né, manualmente, de toda a movimentação anual de venda de cartões para tirar a taxa de cada cartão, de cada bandeira, porque ainda tem isso, né? Cada maquineta tem uma taxa e tal. Então, eu tive esse trabalho também e eu gosto disso. É gratificante demais. Eu amo fazer essa parte da contabilidade, que é ir naquele detalhezinho assim que ninguém quer ir.
poxa, foi R$100, pronto, foi R$100, acabou. Aquele probleminha que ninguém identifica, né? Isso, tá aí. eu gosto dessa parte. Eu gosto dessa parte que ninguém gosta, do chato mesmo. Tem que o pessoal já tá quase desistindo. Não, dá um Eu jeitinho aí. gosto de ser a chata da contabilidade, realmente. Eu gosto de identificar. Inclusive, já aconteceu de chegar com colegas assim e o próprio colega fez a contabilidade X, aí depois não lembrava. Então eu ia lá e corrigia, olha, foi assim, assim, assado. Ai, né, é verdade. Poxa, ainda bem que tu identificou. Então eu sempre gostei de fazer assim. Porque depois, no finalzinho, você tem tudo completo. Toda aquela movimentação completa. Incluindo taxas, incluindo tributos. Eu gosto de ter minha contabilidade fechada exata. Né? Independente de se centavos aqui, centavos ali, não. Eu gosto de colocar tudo no seu devido lugar. Então, esse trabalho minucioso, eu gosto também. E é gratificante porque eu consigo fechar um trabalho exato, do jeito que eu gosto, né? O trabalho de contabilidade, ele tem essa particularidade que é ter o trabalho mais próximo da exatidão possível. E eu gosto de fazer esse trabalho dessa forma. É gratificante também. O bom é que é algo que, por exemplo, é trabalhoso. Nossa, deve ser até cansativo. Mas como você faz, acho que, tipo, constante, diariamente, né? Tem esse cuidado, acaba sendo algo que fica muito mais rápido, muito mais leve. Não tem tanto trabalho como quem deixa acumular, né? Sim. Inclusive, em relação a esse tipo de trabalho, os últimos parceiros que trabalhei, a gente fazia tudo em conjunto. Geralmente, os escritórios de contabilidade, ele tem seu departamento, seus setores. O departamento pessoal, o departamento de contabilidade, o departamento fiscal. Então, nesse momento, nós uníamos tudo para poder fechar a contabilidade exata em todos os setores. E era a parte mais gostosa para mim. Porque acabou aquela parte do repetitivo e vai lá para fazer o cálculo para ver se tudo é realmente exato. Para mim era a parte mais gostosa da contabilidade, para entregar as obrigações no final tudo fechadinho. É muito, muito bom, muito gratificante também. A gente consegue ver também, então, que você tem uma certa paixão também por essa área, onde muitas pessoas vão, estudam, desistem no meio do caminho, às vezes está trabalhando, mas é difícil, você tá indo naqueles detalhezinhos. De fato, sempre. O amor. De fato, o escolheu, amor. né? Sim, é uma pessoa que ela preza também por esse princípio de ir bem nos detalhes, não deixar passar nada, não deixar passar um centavo. Sim. Uma paixão muito grande pela área, então, também. Eu gosto eu muito. Eu fico feliz. Sim, eu muito fico feliz porque também. ver profissionais assim que amam a paixão e que fazem, que gostam, Sim. se dedicam, é maravilhoso. Acho que é um trabalho totalmente diferente. Sai com muito mais qualidade. Inclusive, eu ouvi uma vez que é por isso que os amadores são chamados de amadores. Porque eles fazem o que amam, né? Mas não são chamados de profissionais. E os profissionais, geralmente, eles são muito mais estressados, porque eles buscam aquilo só por ter uma profissão. E eu não. Assim como a contabilidade me escolheu, eu escolhi ela também. E foi algo assim que me introduziu onde eu queria. Eu cheguei a chorar, nossa, das vezes que eu conseguia um trabalho no escritório. Meu Deus, eu chegava em casa aos prantos, porque era algo que eu me apaixonava mesmo, me apaixonei mesmo. E foi assim do início ao fim na faculdade, não me arrependi de ter entrado, né? Só que assim, quando a gente termina o gostinho, é muito gostoso terminar a faculdade, muito gostoso fechar aquele período, toda aquela luta, todo aquele choro, aquela batalha, só que depois a gente fica sentindo um vazio, porque assim, chegou aquela parte final assim que você, poxa, acabou, não vou mais ver o professor X, não vou mais conversar com meus colegas no corredor. Eu chorei também no último dia de aula. Então, essa corrida acadêmica para o profissional, para mim foi muito prazerosa. Não me arrependi de ter iniciado o curso, não me arrependi da área que escolhi. Foi algo que se entregou e integrou com a minha vida mesmo. Tanto o profissional quanto o pessoal se integraram. É incrível. Só nesse finalzinho que as pessoas não estão preparadas. Saí da sala, agora eu tô aqui. Nossa. Vou fazer o que eu estudei. Vou fazer o que eu fiz tenho que correr atrás. Ainda tem outro detalhe. Você, às vezes, sai na academia achando que você já é um profissional completo. Mas é um engano, porque, assim, por exemplo, eu que corri para a pesquisa de tributos, eu queria entrar na área tributária, lidei com a contabilidade socioambiental, com a contabilidade do agronegócio. E quando eu dei de frente com o agronegócio,
foi algo também que me apaixonou. Eu queria estar o tempo todo no mato, o tempo todo no sítio, queria visitar o sítio de fulano. E ali, aquele momento, eu fiquei meio assim... Eu era a garota do escritório. Agora, eu não sou mais a garota do escritório, né? Sou a garota que quer estar no sítio, quer saber como que funciona a captação de recursos, como que funciona isso, aquilo. E acabei me envolvendo muito também com a questão do agronegócio. E outra situação é quando a gente percebe que a gente não está completo. Foi o que aconteceu comigo quando eu finalizei, porque eu já tinha os 5 anos de experiência, finalizei com os 5 anos de experiência dentro de um escritório, né? Já estava migrando para essa área do agronegócio e eu fiquei, tá faltando alguma coisa. Aí foi quando eu comecei a escrever artigos, publiquei um artigo de minha autoria, participei de um outro livro também, e todos voltados para... Um voltado para o planejamento tributário e o outro para situações empresariais durante o Covid, né? E depois disso eu passei a ter uma outra paixão, que é ensinar a fazer artigos e voltados para essa área da contabilidade. E também estou investindo nisso, por isso que eu entrei nessa área da pesquisa com a ajuda do meu professor orientador, que me ajudou bastante. Nós montamos uma equipe no final do curso e nós escrevemos já temos várias publicações, e é algo que eu também quero levar para outras pessoas, ensinar a pesquisar, a conhecer a área de contabilidade. É isso. Então aqui eu acho que a gente conseguiu ver um pouco mais também da área da contabilidade, que não é só IR, não é só MEI, para ser comparado. E a gente agora está querendo um conselho seu, para quem está assistindo aqui também, sobre essa área. Sim. O primeiro conselho que eu dou para qualquer profissional de qualquer área, que foi o que eu exatamente fiz, é fazer o teste vocacional. O teste vocacional ele vai te direcionar para aquilo que combina com você, para aquilo que tem a ver com a sua personalidade. Quando eu fiz o meu teste vocacional, todos davam contabilidade. Foi inevitável, assim, eu fiquei, não, é contabilidade mesmo. E também, como eu sempre gostei de ensinar, sempre dava essa questão assim, ou contabilidade, ou pedagogia, algo para ser todo ensino, né? E eu ficava, não, mas eu preciso primeiro aprender a fazer contabilidade, que é a área que eu já gosto muito mesmo. E, inclusive, quando eu passei para entrar na universidade, eu passei nos 2 cursos, contabilidade e pedagogia. Eu optei por contabilidade porque já era apaixonada mesmo, mas depois do final do curso eu me voltei para essa questão de ensinar outras pessoas ensinar as pessoas a se introduzirem na pesquisa de contabilidade. E é algo também apaixonante. Então, o primeiro conselho é esse, né? Você fazer o teste vocacional para você se alinhar com o que combina com você. O segundo conselho é esse daqui, ó. Você tem um instrumento na palma da sua mão que eu, pelo menos, eu vou em qualquer lugar do mundo, tá? Eu uso Maps para ir em qualquer lugar do mundo. Eu uso para minha agenda pessoal, eu uso para minha agenda profissional, eu envio e-mails profissionais, eu faço nota fiscal pelo meu telefone. Então, tudo que eu posso fazer, eu faço pelo telefone. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. É algo que eu aprendi e eu ensinei para meu filho, ensino para meus colegas, olha, você tem a tecnologia na sua mão. Tá com uma dúvida? Poxa, vai pesquisar. Não pergunta mais de ninguém. Assim, é interessante perguntar de alguém, claro, eu acho muito louvável você ter dúvidas e ter essa coragem de perguntar, porque muita gente não tem. Mas hoje você tem essa possibilidade na mão. E às vezes você não pergunta para ninguém e também não pesquisa. E você tem isso na mão. Você tem uma enciclopédia de coisas que você pode ver, conhecer, entender sobre o mundo, sobre o universo, sobre um curso, né? Você entra em qualquer área, você estuda, você se conhece, você faz meditação, oração, tudo você faz com o telefone na mão agora. Então, usar a tecnologia a seu favor é o meu segundo conselho, com certeza. Se tiver outro conselho, deixa eu ver. Buscar o que realmente te satisfaz, né? Porque você pode fazer um teste vocacional, ter a tecnologia na sua mão e fazer algo que, vou fazer porque vou ganhar dinheiro. Chega lá e dá de cara na porta, as oportunidades não se abrem para você porque é algo que você não queria, que é algo que você não ama, que não tem paixão. Quando você faz algo que não tem paixão, não adianta, você se frustra, porque é algo que você não queria. No final de contas, é algo que você não queria.
Então, procurar algo que você realmente goste é o terceiro conselho. Eu vou fechar aqui. Deixa aqui. E geralmente também num ciclo de amizade é algo meio que padrão, por assim dizer. Geralmente tem alguém que conhece outra pessoa que é a área que a pessoa está estudando e linka e daí a pessoa começa a caminhar também. Área de administração, contabilidade, logística. Num grupo de amigos geralmente vai ter esse contato. Todo mundo conhece alguém, todo mundo conhece algum dono de alguma empresa, todo mundo conhece alguém que está começando ou que começou. Então, nessa questão que você falou, vou fazer essa área porque me dá dinheiro, mas também vai se tornar um profissional estressado também, como você falou, que vai estar só naquele serviço e esses detalhezinhos não vai querer se atentar tanto. Sim. Então, não vai ser alguém feliz. Exato. E é algo que sempre a gente ouve, né? Vou entrar nessa profissão aqui, vou começar a trabalhar com isso porque é algo que dá muito dinheiro. E realmente tem muita gente que é frustrado e acaba entrando na própria área depois, já como uma pessoa frustrada, ou tem muita dificuldade para começar num novo ramo, numa nova área, justamente por isso, porque iniciou com esse pensamento, vou ter muito dinheiro, vou ficar rico, agora minha conta fica cheia, e agora vai. E aí, às vezes chega lá e não é aquilo que você esperava. De fato. Então, essa questão do conselho de fazer o que realmente gosta é algo que eu acredito que seja muito válido. Porque, como eu falei lá no início, a contabilidade ela veio de mim desde criança. E se você se autoanalisar, na sua infância tem algo que você se identificava que você trouxe para a vida adulta e está no seu subconsciente. Você não está compreendendo que é aquilo que o seu eu está chamando, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu passei no curso superior, meus amigos ficavam, faz medicina, tu conseguiu passar, faz medicina. Aí eu ficava, gente, não sou medicina, não sei pra ser médica, nasci pra ser contadora mesmo. E foi por isso que eu bati ali, é aqui que eu vou. Tive muita raiva também, me estressei bastante, a vida acadêmica não é uma de rosas, né? Nós sabemos que não é uma de rosas, às vezes a gente chega na faculdade, que coisa linda, nossa, canetinha colorida, caderninho novo. Só que depois de um tempo é estressante, você tem que procurar um trabalho, você tem que... Eu tive um momento de estresse tenebroso na minha vida, que foi trabalhar e estudar. Eu moro no centro, trabalhava na Zona Norte, estudava na Zona Leste. Eu fazia um triângulo na cidade o dia inteiro, eu saía às 5 horas da manhã de casa, eu saía às 6 horas da manhã de casa, e eu tinha que estar... eu chegava em casa só às 11 horas da noite, porque eu tinha até o último período na faculdade, até o último horário. Então, eu fiz muito isso, de meter o pé pelas mãos. No terceiro período, a gente tinha possibilidade de matricular adiantar outras disciplinas. Eu matriculei em 7 disciplinas. E eu reprovei em todas. E aconteceu isso no momento que eu amava tudo aquilo que eu estava fazendo. Só que o meu estresse me impossibilitou aquilo. Eu queria abraçar o mundo com as pernas e não deu. E hoje, quando eu olho lá no passado, poxa, eu reprovei em todas as disciplinas num período só, mas eu estudava de manhã, de tarde e de noite na faculdade. E ainda fazia um curso lá de línguas. Então, eu estava me sobrecarregando e o estresse de fora me impediu de continuar naquele momento. Nossa, eu tive uma crise existencial, eu chorava, eu ficava, não, meu Deus, eu não vou conseguir, mas eu vou continuar. Eu ficava tentando. É ter a calma, né, a paciência. Isso. E ter o foco, buscar isso. Como era algo que eu gostava muito, eu queria muito, então eu continuei, não desisti. E fui até o final, aos trancos e barrancos. Tá aqui hoje, né? Sim, com a profissão que eu gosto, de fato, orgulhosa da minha trajetória dentro da faculdade, com os profissionais que eu conheço, tenho amizade com meus professores, com meus amigos da faculdade até hoje, tenho um bom relacionamento com todos, com as pessoas que eu trabalhei também. Então, a minha trajetória do início até outra parte do início é boa, porque eu tô só engatinhando, tô nos primeiros passos ainda, né? Fico muito feliz, em ouvir tudo isso, né? Em ver, em saber que a gente tem pessoas assim, né? Que amam e que podem inspirar outras pessoas. Essa questão de também dos conselhos, né? Manter o foco, mas também ter paciência, né? Que tudo tem o seu tempo, tentar conciliar ali, mas também não meter os pés pelas mãos. Eu só tenho a agradecer, né, por você estar aqui, por poder compartilhar essa experiência com a gente, compartilhar sua história, sua vivência, sua paixão. Eu acho que impactou a todos nós e espero que continue, né, ajudando as outras pessoas também.
Muito obrigada, Aline, de verdade. A gente é grato, a turma 64 do Técnico e Administração é grata, né, Thiago? E a gente agradece também ao Senac aqui da Darcy, os profissionais que estão acompanhando a gente. Mas antes da gente finalizar, a gente vai finalizar com você, mas antes da gente finalizar tudo, né? Agora a gente vai ouvir um pouquinho do que os nossos profissionais, Natália Spara e Alexandre Albuquerque têm a falar também sobre a questão dos profissionais ali já na área, né? Dentro do mercado, da área. Eles são profissionais da Digital Contábil, a empresa que eles são sócio-fundadores. E eles têm uma bagagem enorme pra gente, não é mesmo, Thiago? Você que fez a entrevista. É isso. E a gente queria também lhe dar a oportunidade de deixar seu @, aqui também. Certo. O meu @ é Alca, com K, Peal. Eu já sou conhecida aqui em algumas áreas do setor, né? Porque devido à minha experiência e minha convivência com muitas pessoas da área, estou sempre dentro do mercado, sempre ativa, né? Sempre procurando algo novo e trazendo pessoas novas. Sempre que tiver uma nova oportunidade, pode me chamar. É muito bom a gente ter essa troca. É muito importante também, porque vocês estão ali no meio de um curso técnico, né? Vocês estão ali iniciando um novo processo na carreira de vocês. E quem já iniciou tem que colaborar mesmo. A gente tem que fazer essa troca, tem que se acompanhar, tem que... É o início para todo mundo. Eu acabei de me graduar, é o início para mim também. Porque a gente pensa que o primeiro passo é só lá na faculdade. Não, eu estou dando meu primeiro passo agora. Estou dando meu segundo passo. Graduei, fechei. Agora é um novo momento que eu vou me especializar. Então, eu sou imensamente grata por ter me chamado, tá? Sou grata pelo convite, por essa troca. Foi muito importante para mim, foi satisfatória a noite. Foi muito gostoso estar com vocês. Muito obrigada. Nada. É isso, fiquem com nossos profissionais aí. Então, relacionado ao jovem estagiário, o que ele pode estar esperando do mercado hoje em dia? Então, o que a gente recomenda para quem procura um estágio, inclusive algumas semanas a gente começou um processo de seleção, né, Nath? É que a pessoa, assim, a gente sabe que o estagiário ele não tem assim, tanto conhecimento como uma pessoa já formada, mas o que a gente espera de um estagiário é uma pessoa proativa, é uma pessoa solícita, é uma pessoa hábil. Porque às vezes a gente recebe serviços, às vezes os clientes querem coisas num tempo muito curto. E às vezes por a gente ter uma demanda de várias coisas, a gente não consegue fazer aquilo em determinado tempo. Então a gente precisa de pessoas proativas mesmo, que queiram aprender. Não é aquela pessoa muito operacional, sabe? Ctrl+C, Ctrl+V. Uma pessoa que realmente, se não tiver conhecimento, que pergunte, que vá atrás, que questione, que indague, que receba aquilo, questione até mesmo nós que já somos os profissionais, mas que não tenha medo, sejam pessoas sendo destemidas e sejam pessoas muito hábeis, né? Porque assim, a gente tem uma profissão que tem coisas que mudam muito rapidamente, tem legislações que mudam todos os anos, tem coisas novas que surgem, né, em determinados períodos de tempos com muita rapidez. Então a gente precisa que essa pessoa esteja preparada para tudo isso. E é aquilo que a gente tem conversado muito, que dependendo do profissional, ele vai ter a exigência que aquela função precisa, né? Assistente é uma coisa, analista é outra, né? Porque o assistente é quem auxilia o analista é quem analisa o processo, analisa o que o assistente que o estagiário fez. Então a gente precisa de profissionais assim. E o contador é aquele que faz tudo, né? Analisa o processo, analisa o profissional, analisa o sistema, ele analisa tudo, até às vezes o que foge um pouco da área. A gente até brinca que às vezes a gente um pouco está sendo até TI, porque até coisa de tecnologia a gente tem que se virar. Exatamente, né? não é fácil. Então, é muito isso. Então, uma coisa que depois de formado na área eu tive que lidar, que assim, às vezes eu detesto, às vezes coisas de TI. Coisa operacional, configuração, entender de Windows, de sistema, de processo, Java, uma série de coisas que tu imaginar. Falar de TI eu já estou entendendo até um pouco. Então, pode às até vezes, fazer concurso com às vezes a gente até bagunça com isso, mas assim, vários profissionais a gente vê com isso. Então, assim, quanto mais a gente tem esse profissional que tem essas habilidades, que ele busca isso, que ele quer conhecimento, é um profissional que realmente vai se encaixar no mercado. E serve até pra ele mesmo, né? Tipo assim, Isso, a enfrentar os desafios que podem existir na vida, porque nem tudo é flores, né? Nem tudo é uma mar de rosas. Às vezes vai surgir dúvidas, dificuldades. Ele, tipo, assim, no estágio, ele sendo proativo,
positivo, ele sendo esforçado, ele vai saber como lidar aquilo mais pra frente, ele vai saber, né, como conduzir. E até porque na contabilidade, a gente não entende só de contabilidade. A gente tem que entender de economia, a gente tem que entender e ter conhecimento em administração, em direito principalmente, inclusive direito tributário e direito trabalhista, um pouco de administração, de uma série de coisas. Então, às vezes, quando a gente tem um profissional muito limitado, ele vai ter coisas muito limitadas. Então, a gente precisa e tem que ter profissionais que ele tenha assim, um grande conhecimento, ele queira ter conhecimento, que ele não tenha medo de ir atrás, que ele consiga investir naquilo que de fato ele quer. Então, a gente precisa de profissionais voltados nesse segmento. E alguém que já tem esse conhecimento, não é formado, mas geralmente sempre tem um estagiário que ele já chega com um conhecimento um pouco mais avançado. Isso ele pode ajudar ou prejudicar ao mesmo tempo? Muito pelo contrário, isso pode ajudar muito. Muito. E muito porque a gente consegue desenvolver outras coisas para esse profissional, para essa pessoa, entendeu? E a gente até, quando estava fazendo o processo de seleção, a gente pensou assim, de um estagiário que ele vire um analista. Né, que ele pense e haja como um analista, porque é esse profissional que a gente precisa. Porque, como eu falei, a gente tem uma profissão muito analítica, tudo a gente tem que analisar. Absolutamente tudo passa pela nossa análise, pelos nossos olhos, então a gente tem muito esse trabalho. Então, se o estagiário ele tem todas essas habilidades, ele tem um certo conhecimento, a gente consegue desenvolver outras coisas para ele. Ele não vai ficar só ali no operacional, a gente vai desenvolver ele para outras coisas, entendeu? Além daquele conhecimento que ele busca e além daquilo que ele já tem. Porque eu já vi muitas situações assim, até conhecidos próximos ou pessoas próximas que, eu tô aqui no estagiário, mas eu vou fazer só aqui meu trabalho. Até ele mesmo não procura se e funcionários também, não procura se aprofundar. Tipo, não tô entendendo, mas eu vou perguntar, eu vou atrás. E tem inúmeras ferramentas hoje em dia, Google, né, livro, sei lá, qualquer coisa, vai te dar uma informação. Agora, se você ficar muito limitado ali, então você não vai ser Uma vez até profissional. perguntaram da gente, né? Qual é a especialidade de vocês? Eu falei, todas. Aí a pessoa até ficou, a Tainá do tráfego. Ela até falou, não, mas assim, uma coisa. Eu falei, então vai ficar difícil, porque a gente se habilitou e tenta ter habilidade em absolutamente tudo. Mas não é porque assim, nós somos geniais, nós somos... Não, mas é porque a gente foi para todas as áreas mesmo, né? Porque assim, vai surgindo... Às vezes aparecem coisas assim, fora do nosso cotidiano, que a gente, peraí, eu não sei, mas eu vou dar uma analisada. E a gente acaba seguindo naquilo, então acontece muito isso. Mas eu já vi colegas de profissão que estão há 10, 15 anos fazendo só determinada coisa. Então são profissionais muito limitados. Então esse tipo de profissional, logo ele é descartado pelo mercado. Porque o mercado ele não busca só pessoas assim. Então a gente tem que ter um conhecimento muito além do que aquilo que a gente mesmo já esperava. Então às vezes aparecem coisas assim surreais porque que às vezes a gente não tem tanto conhecimento naquilo, mas o cliente insiste tanto e às vezes ele vem assim com tanta necessidade, assim quase chorando pra gente, e a gente tenta ajudar e acaba seguindo naquilo que ele quer, e aparece outro cliente, outro, e parece uma coisa, da feito que tu faz algo que não tá dentro do teu cronograma, aparece uma chuva de coisas só voltada para aquilo. Então a gente tenta ir para todos os segmentos, em tudo que a gente pode fazer. Mas claro, a gente executa com qualidade. Não adianta a gente querer fazer coisas que a gente não tem habilidade nenhuma para fazer de forma ruim e prejudicar aquele empresário. Então, às vezes, acontece muito isso. Aquele funcionário padrão onde ele só quer esperar pelo chefe, não quer aprender. Na hora que o chefe faz, ele sai de perto. Isso, não espere muito isso. É curioso, né? Assim, você é curioso para outras coisas, mas seja curioso para estudo, para profissional, para ser até porque muitas das vezes um empregado desse também ele não entende. Por que eu não tô subindo? Por que eu tô aqui ainda? Mas é porque ele mesmo se limitou. Ele não procurou ir atrás, ele não tentou expandir o conhecimento dele. Então isso acaba prejudicando muito essa pessoa. Então às vezes a gente já viu profissionais assim que estão há muitos anos dentro da empresa, mas ele não desenvolve, ele não tem uma promoção, mas porque ele também não contribui. Né? Então, assim, você tem que sair um pouco daquela zona. Sai da tua bolha, sai da tua zona de conforto, né? Até porque, assim, quando a gente se formou, eu me formei, não me formei sabendo, assim, até porque eu não tinha experiência em escritório, eu nunca tinha estagiado em escritório. Então, as coisas foram aparecendo pra mim, assim, inesperadamente. O primeiro cliente pareceu assim, eu fui pra tirar uma dúvida, eu já tava com a documentação toda da empresa. Então, por aí, e vieram outros e outros serviços, e empresas e clientes, e isso e aquilo, e a gente vai se virando conforme a gente consegue fazer. Interessante.
Funcionários assim então deviam estar escutando, porque muitas das vezes estão chegando. Pô, a empresa não me dá uma oportunidade. Eu tô querendo crescer, mas a empresa não dá oportunidade. E é a pessoa que não tá procurando. Ou às vezes, então, a pessoa até tem muito conhecimento, tenta desenvolver muito, mas já é a empresa que já não investe nele, então já seria a hora dele procurar outro local, né? Que vá valorizar, né? Que existem, né? Pessoas que têm uma competência profissional. Exatamente, as empresas precisam currículo maravilhoso, né? Mas tem o famoso QI, né? Que todo mundo sabe. Mas, assim, então aquilo não é pra ti, vai em busca de outra coisa, que uma empresa que vai valorizar o teu trabalho, né? Já aconteceu com vários colegas meus, vários amigos. Não era valorizado, não saiu, nossa, foi assim uma ascensão muito rápida. Mas é porque tava no lugar errado também, né? A gente entra num ponto também, uma perguntinha. Experiência e formação, qual pesaria mais? Olha, eu acho que depende da vaga, depende da empresa, depende de uma série de coisas. Porque assim, do contador, a empresa ela já espera um pouco mais. Então assim, se eu digo que eu sou contador, eu tenho registro no conselho, então a empresa ela vai te exigir muito. É um peso. Ela não vai perguntar se tu tem experiência, tu tem que ter. Então se tu fores ver as vagas solicitando um contador, são quase 2 páginas de uma série de requisitos, né? E às vezes ainda tem coisas que nem ali na vaga vão estar discriminando os requisitos. Então a empresa ela espera excelentes contadores, excelentes profissionais. Então depende muito do que a vaga propõe, do que a empresa espera, né? Dos requisitos da vaga. Então assim, não adianta tu ser, sei lá, tá estudando e já querer ser um contador da empresa. Até porque, para ser um contador, assim mesmo, da empresa, que vai analisar tudo, vai acompanhar, vai auxiliar na tomada de decisão, você tem que ter uma determinada experiência. Tu tem que entender de tudo, como a gente tem discutido aqui. A experiência maior é quando você vai fazer um estágio, né? Então, procura o máximo de estágio que tu puder fazer, né? Isso, todos os estágios possíveis, em todas as áreas, em todos os lugares. Que aí, quando tu arranjar um emprego, ou quando for contratado, tu já tem uma carga ali de experiência. Pô, esse cara que fez estágio não sei aonde, né? O Ale tem um currículo pesadíssimo, né? Então, assim, né? Então, pra ele estar onde está agora, ou pra eu estar onde está, a gente, tipo, fez vários estágios. Então, eu era louca, assim, eu ficava assim, meu Deus, vai acabar meu estágio aqui, eu tenho que ir atrás de outro, né? Que vai, eu já pensava no meu currículo, né? Mas isso já pega, porque assim, às vezes a pessoa ela tá estudando, ela pensa só em cumprir hora. Eu tenho que cumprir horas curriculares, eu tenho que fazer o estágio porque ele é obrigatório. Não. Eu penso o seguinte, você faz porque você quer conhecimento. Exatamente. Porque quando você formar e for ingressar no mercado, você já sabe o que você quer. Então, assim, eu não quero vaga de estágio, eu não quero vaga de assistente, eu quero de analista, eu quero de contador, eu quero de analista pleno, eu quero de gerente, eu quero de analista sênior. Mas isso o que impõe isso ou faz você exigir isso é o conhecimento que você tem. Então, se você tem o conhecimento, se você sabe que você está preparado para o desafio que vem pela frente, então você pode concorrer àquela vaga. Né? Então, é muito isso que a gente vê. Então, quanto mais experiências tu busca até ao longo do tempo, quanto mais coisas tu envolve ali no teu currículo, pro teu conhecimento, tu sabes de fato aquilo que tu queres. Né? Porque, assim, eu tive na área privada, na área pública, consultoria, assessoria. Então, tudo eu procurei um pouco. Então, quando eu formei, eu sabia, bom, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu descarto. Então, foi muito assim. Então, a gente vai tendo similaridade naquilo que a gente sabe. Olha, não, isso aqui eu gosto mais. Então, assim, tem áreas na contabilidade que eu sei que eu gosto mais, que eu me identifico mais, que eu me identifico menos. Mas porque eu me permiti que isso acontecesse. Então, eu acho que quando o profissional, ele sabe disso, ele se dispõe a isso, ele sabe que, de fato, onde ele pode chegar, o que, de fato, ele vai saber executar. Então, tem muito disso também. E outra coisa também, investir em cursos, né? Eu acho cursos. Muito importante especialização, assim. Eu fiz vários cursos pra saber também, poxa, eu fiz um curso desse, eu sei que a pessoa tá falando, eu sei que ele vai estar me dizendo que é pra me fazer, eu, tipo, li isso, eu vi isso. Então, o curso é muito interessante e o estágio também.
Assim, termina a faculdade, assim, tem tantos cursos de tantas coisas. Até online, né? Outro dia, nossa, já. muita coisa. Mas às vezes você vê a pessoa não faz, tem palestras gratuitas pelo Conselho Regional de Contabilidade, pela UFAM. Tem palestras totalmente gratuitas de coisas extremamente importantes. De imposto de renda, todo ano a UFAM ela tem um projeto, né, para tirar dúvidas de contribuintes. O Conselho Regional de Contabilidade também desenvolve um trabalho fantástico nisso. A Cefaz também, às vezes, em relação com o Conselho, dá palestras também sobre atualizações na legislação. A Receita Federal também, às vezes, tem parceria com a UFAM e o Conselho Regional e dão palestras também totalmente gratuitas, voltadas para os profissionais quanto para os contribuintes, para as pessoas que não têm conhecimento nenhum. Então vai muito da pessoa mesmo se dispor a isso e ir atrás, porque assim, ele não vai bater na tua porta e dizer, vem aqui que eu quero te ensinar tal coisa. Não, é você mesmo que correr e ir atrás. Exatamente. Existe algum curso assim específico que seria a base da contabilidade para alguém que está querendo ingressar e que a empresa olhasse, pô, ele tem isso, então a gente vai conseguir desenvolver? Olha, eu não sei se... Eu acho que técnico em contabilidade ainda tem, eu não sei dizer. Mas eu acho que o que eu viria antes do curso seria o técnico em contabilidade, né? Porque assim, de uns anos pra cá, foi derrubado, assim, porque antes tinha técnico com contador. Então, assim, a pessoa se formava em técnico em contabilidade, ela fazia a prova do exame de suficiência e tinha um registro dela. Hoje não tem mais isso. É só o exame mesmo para o contador. Exato. Então, eu acho que o que viria antes seria um curso de técnico em contabilidade, onde tu teria, assim, um pouco de noção do que viria no curso. Mas, assim, algo totalmente sintetizado, bem simples também. Não é seria, eu vou quanto ao ver, curso, eu já vou fazer tudo aqui e já tô pegando para ser um contador. Não, não é assim. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. É uma área que a gente realmente tem que estar bem É uma área que você interessado. tem que buscar, você tem que se atualizar, você tem que ir atrás, você tem que ser curioso, sabe? Você tem que ir atrás mesmo, fuçar, vasculhar, perguntar, questionar. Quando eu formei, eu ligava para os meus professores, eu ligava para outros amigos, eu perturbava todo mundo. Mas que eu ia atrás, eu sabia, porque eu dizia que eu queria fazer aquilo, eu ia fazer. Eu queria aquelas respostas. Eu ia pro Google, eu ia pro YouTube, eu ia palestras, eu ia para cursos, tudo eu fazia e faço até hoje. Mas tem pessoas que não, são muito acomodadas, não sei pra onde vai, não quero saber. Então essa pessoa ela vai ter muita dificuldade. Ela vai ter muita dificuldade no mercado, sem sombra de dúvida. E eu já queria estar deixando aqui meus agradecimentos. Já tá deixando claro também esses pontos que foram tocados aqui da área da contabilidade. Muita gente também agora deve ter descoberto. Com certeza. Algo que não sabia. Eu quero agradecer a você, Alexandre, a você, Natália, por terem comparecido. E eu tenho um pedido também, se vocês podem dar algum conselho para uma pessoa que está querendo entrar nesse ramo. Olha, o conselho que eu daria, assim, estudem mais ainda, né? E não, assim, não sejam profissionais, não sejam pessoas, assim, acomodadas. Sejam pessoas, assim, destemidas, profissionais destemidos. Façam a diferença no mercado. Porque esses tipos de profissionais, esses tipos de pessoas, vocês nunca vão ficar desempregados, vocês vão ser disputados no mercado. Então, assim, busquem conhecimento, porque conhecimento é algo teu, ninguém toma. Então, assim, busca conhecimento além da sala de aula, esgota ao máximo o teu conhecimento, entendeu? Então, assim, se um conselho que eu posso dar hoje é isso. Então, assim, se tiver que estágio, às vezes estágio até que não seja remunerado, mas vai atrás. Porque quando tu se formar, tu vai ter os teus clientes, tu vai ter os teus escritórios, tu vai fazer o teu preço, tu vai precificar os teus serviços. Então, você vai ser esse profissional. Não é o mercado que vai ditar as regras para você, é você que vai ditar as regras para o mercado. Então, é isso que eu posso dar de conselho para os próximos profissionais, para os próximos contadores, esse conselho que eu posso dar. Muito bom. Muito bom. E um pouquinho de remédio para quem... E um pouco de atividade para tirar o estresse. Também. Não é uma Esqueça jornada muito fácil. Vai correr um pouco, então. Assim, a Natália ela é mais calma, eu sou mais, assim, temperamental. Sabe? Então, assim... Às vezes, sabe? A Natália que às vezes tem um jogo de cintura porque eu sou muito esquentada, assim, com algumas coisas, sabe? Eu costumo dizer assim pros clientes, eu sou uma pessoa muito chata, eu sou um profissional chato. Mas por eu querer as coisas bem feitas, eu não aceito erros, sabe? Eu me cobro demais o cliente, então assim, eu me torno chato mesmo.
Esses dias um cliente até me chamou assim que eu sou muito Caxias, mas eu sou mesmo. Mas sabe por quê? Porque se eu não tiver tanta precisão e levar com seriedade aquilo, eu sei que lá na frente ele vai ter um problema. Então eu posso dizer que todos os nossos clientes, eles não têm problema nenhum. Eles não vão ter problema com o fisco chegando, um fiscal, uma multa chegando. Porque o nosso trabalho é muito bem executado. Então, assim, ele pode ter a certeza que esse problema com a Digitável ele não tem. Ele pode ter com outros escritórios, conosco não. Então, às vezes, eu tenho muito esse rigor, eu levo mesmo ao pé da letra. Aí a Nath, que às vezes dá uma desenrolada. Eu falo, não, deixa comigo, deixa que eu entro em ação e tal, aí depois é contigo. Aí porque exatamente assim. Eu sou desse jeito, mas Mas dá certo. Interessante. Então foi isso, né, pessoal? Queria fazer mais um agradecimento também por ter disponibilizado o local. E a turma do Senac, localizado no centro, especializado em informática também. Aí temos os nossos convidados também. Agradeço de novo, Alexandre Albuquerque e Natália Spara. E também venho agradecer também a turma de Rádio TV, onde o professor Giannini Massulo e o aluno Iago Matheus nos ajudou até aqui. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês também que estão assistindo que a área da contabilidade não é só impostos. E é isso. Parabéns. Obrigado pela oportunidade, viu? A gente agradece.